Por trás de todo o caos no mundo ninja, existe um misterioso clã vindo de outra dimensão. O surgimento do clã Otsutsuki foi uma surpresa que apareceu no fim da história de Naruto Shippuden, e agora eles são os principais antagonistas da trama de Boruto. Seres praticamente divinos, extraterrestres e com uma sede insaciável de poder, mesmo o mais fraco deles possui habilidades o suficiente para varrer a vida na Terra. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a história do clã Otsutsuki. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, roda a vinheta e bora para esse vídeo. Desde um passado distante, o clã Otsutsuki viaja por várias dimensões para encontrar planetas capazes de hospedar uma árvore divina. As raízes dessa árvore divina absorvem o chakra de todos os seres vivos do planeta que ela habita. E essa energia é guardada em um fruto que os integrantes do clã Otsutsuki consomem para ficarem ainda mais poderosos e se tornarem imortais. Os membros originais do clã Otsutsuki ficaram conhecidos por terem uma pele pálida, olhos brancos ou roxos sem pupila. Biologicamente, eles são muito parecidos com os humanos comuns, a ponto de conseguirem gerar descendentes a partir deles. Os integrantes do clã nascem com ao menos uma Kekkei, sendo o Byakugan o mais comum entre eles, bem como o potencial de despertar o Tensengan, o Rinnegan, o Sharingan, Mangekyo Sharingan, sem tirar as outras variações de Rinnegan que estão sendo exploradas em Boruto, e falaremos sobre isso mais pra frente aqui no vídeo. Bom, os primeiros a pisarem aqui na Terra foram Kaguya e Ishiki Otsutsuki. Eles foram enviados pelo clã com o intuito de iniciarem o processo de colheita do fruto da árvore divina que habitava aqui na Terra. No entanto, Kaguya traiu Ishiki e o deixou à beira da morte. Enquanto isso, Kaguya consumia o fruto da árvore divina do planeta, mas ela optou por não acabar com a vida na Terra. Na realidade, ela usou essa grande quantia de chakra que adquiriu para criar um Tsukuyomi infinito e acabar com uma guerra que afetava a humanidade naquela época, se passando até como uma heroína para a humanidade. Entretanto, Kaguya transformou as vítimas do Tsukuyomi infinito em seu exército de Zetsu branco, com o intuito de se defender do Ishiki ou de outros membros do clã Otsutsuki caso eles viessem à Terra em busca do fruto. E isso a fez ser considerada como uma traidora do clã Otsutsuki. Tempos depois, Kaguya deu à luz aos gêmeos Hagoromo e Hamura Otsutsuki. E com o passar do tempo, esses gêmeos foram se tornando extremamente poderosos, mas Kaguya, a fim de se tornar mais poderosa do que já era, se juntou à árvore divina, se transformando assim na besta de 10 caudas. A criatura aterrorizou o planeta até que Hagoromo e Hamura conseguiram derrotá-la com a técnica dos 6 caminhos Shibaku Tensei, o que resultou na criação da Lua. Shibaku Tensei! Bom, com a Kaguya derrotada, o chakra das 10 caudas foi selado em Hagoromo, enquanto que sua casca, a estátua demoníaca do caminho exterior, foi escondida na lua para impedirem o renascimento da besta de 10 caudas. Mas como vocês já sabem, Kaguya conseguiu enviar uma manifestação sua, o Zetsu Negro, para encontrar uma maneira de revivê-la no futuro. Já Hamura se mudou para a lua, assim como os outros integrantes do clã Otsutsuki, para proteger o selamento que eles fizeram lá. Mas antes de ir para a lua, sua linhagem se espalhou, gerando assim, aqui na Terra, o que futuramente seria o clã Hyuga. Já Hagoromo optou por permanecer na Terra. Ele acreditava que o chakra era um poder que ligava todo o planeta. Então, Hagoromo decidiu repassar esses ensinamentos para o resto dos habitantes na Terra,
E no final de sua vida, ele achou melhor dividir o seu chakra em 9 bestas com cauda, para impedir o retorno da Kaguya. E foi assim que nasceu as 9 bijus. Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Choumei, Gyuki, Kurama. Seguindo com a história, Hagoromo teve 2 filhos, Indra e Ashura. Ashura é o filho mais novo de Hagoromo. Quando criança, era bastante amigável, divertido e educado, diferente do seu irmão mais velho, Indra, que era mais sério e orgulhoso de si. Indra havia herdado do seu pai todas as naturezas de chakra, enquanto Ashura herdou a sua bondade e o seu estilo madeira, mais conhecido como Mokuton, técnica que o Hashirama usa. Um dia, Indra e Ashura receberam uma missão de seu pai. Cada um teria que ir a uma região que estava necessitada e eles teriam que achar um meio de ajudar os moradores daquela região a resolverem o problema. Então, os dois partem em suas jornadas, pois quando os dois completassem as suas missões, o seu pai escolheria um deles para tomar o seu lugar como líder do clã Otsutsuki. Indra, o filho mais orgulhoso, rapidamente terminou a sua missão e voltou para a vila. Então ele pediu para o seu pai que se tornasse o líder do clã, mas Hagoromo falou que ele teria que esperar Ashura voltar de sua missão para que ele pudesse escolher quem seria o novo líder. Já Ashura demorou um pouco mais para completar sua missão, mas ele demonstrou paciência, criatividade e um bom senso de liderança no decorrer dessa missão. Nesse meio tempo, o Zetsu Negro manipulou Indra para ele ter inveja do seu irmão Ashura. Depois que Ashura retornou para casa, Hagoromo teria que escolher o seu sucessor. E depois de pensar muito nas missões que ambos os filhos haviam feito, ele decidiu que o novo líder do clã Otsutsuki seria Ashura, pois ele não usou nenhum de seus jutsus e nem nada parecido e ainda ganhou a confiança da população na região. Enquanto Indra precisou usar os seus poderes para ajudar aquelas pessoas e deixou elas muito mais com medo dele do que com confiança nele, e isso foi um critério de desempate nessa disputa. Ao ouvir isso, Indra ficou furioso, despertou o Mangekyo Sharingan e praticamente criou um Susanoo perfeito para tomar o lugar de seu irmão de qualquer forma. E desse dia em diante, aconteceria uma intensa luta entre Indra e Ashura. Indra deixou como legado o clã Uchiha, e as suas reencarnações são Madara Uchiha e Sasuke Uchiha. Já Ashura teve como descendente os clãs Senju e Uzumaki, e teve como reencarnação Hashirama Senju e Naruto Uzumaki. Senju Hashirama to Uchiha Madara. Uzumaki Naruto to Uchiha Sasuke da. Esse conflito das reencarnações se estendeu até a Quarta Grande Guerra Ninja, quando depois de muito tempo e digamos muita manipulação, o Zetsu Negro consegue reviver a Kaguya e depois de uma longa batalha, finalmente é derrotada pelo time 7. Nos dias de hoje, as reencarnações Naruto e Sasuke são amigos e trabalham juntos para proteger a Terra. Sim, proteger o planeta, pois toda essa história que eu te contei aqui são dos Otsutsuki, descendentes da Kaguya aqui na Terra. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que a Kaguya chegou aqui na Terra com um tal de Ishiki, traiu ele e comeu a árvore divina? Então, toda essa história está vindo à tona agora no universo de Boruto. Alguns Otsutsuki extraterrestres já vieram à Terra em busca do fruto divino e travaram batalhas contra Sasuke, Naruto e companhia, e aqui vai uma lista
com alguns desses novos Otsutsuki. O primeiro é Urashiki Otsutsuki. Quando o arco do Exame Chunin de Boruto foi adaptado para o anime, uma surpresa veio junto. Urashiki prometia ser extremamente poderoso e foi necessário muito para derrotá-lo. Ainda nos Otsutsuki que atacaram a Terra durante o Exame Chunin, o trio possuía um verdadeiro destruidor de planetas entre si. Kinshiki, o guardião de Momoshiki, podia não ser o melhor em ninjutsu, mas é um verdadeiro monstro em força e resistência. Momoshiki. Finalizando o trio, Momoshiki é o líder. Um personagem problemático ao extremo, ele não era tão poderoso no início, mas ao absorver Kinshiki durante a batalha, ele atingiu um nível extremamente alto de poder. Além de sua absorção de chakra em ninjutsu, Momoshiki era hábil o suficiente para lutar contra Naruto e Sasuke ao mesmo tempo com a dupla usando força máxima. E finalmente o vilão do momento, Ishiki Otsutsuki. Se em Naruto tivemos a Akatsuki, em Boruto é a Kara, a organização sombria atacando a paz do mundo shinobi. O líder da Kara é um Otsutsuki, Ishiki, que vive no corpo de Jigen. Inclusive, futuramente faremos um vídeo falando sobre os membros dessa tal organização Kara. Já temos um, que é o vídeo de quem é o Kashin Koji. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo para vocês assistirem. Continuando, Ishiki é tão poderoso que precisaram forçá-lo a renascer em um corpo impróprio às suas habilidades para tentarem derrotá-lo. Ele era uma das ameaças que fizeram a Kaguya criar todo aquele plano de Zetsu Branco num passado muito distante. Ou seja, muito provavelmente veremos uma grande saga acontecer em Boruto. E como menção honrosa temos Toneri. Descendente de Hamura e o último sobrevivente do clã Otsutsuki na Lua, Toneri concluiu que a humanidade fez de fato um mau uso do chakra. Então, ele se tornou determinado a destruir a humanidade. Ele também portou o raro e misterioso Tensengan, e é uma saga que se passa no filme The Last Naruto. Inclusive, é um filme legal, se você não assistiu ainda, eu indico vocês assistirem. É bem provável que apareça algum outro Otsutsuki no futuro. Inclusive, Kawaki, esse novo e popular personagem de Boruto, é dito que ele foi feito para ser a casca perfeita do Ishiki Otsutsuki. Ou seja, bora ficar ligado em Boruto, pois esse anime vai ficar bom daqui pra frente. Deixa aí nos comentários o que você acha do clã Otsutsuki ou sugira algum tema para os nossos vídeos aqui no canal, alguma vila ou algum clã pra gente contar a história. Siga a página do Radar lá no Insta, tem bastante conteúdo, e siga também essas páginas abaixo que são as parceiras aqui do canal. Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para consumir mais o nosso conteúdo. Até a próxima e fui!